Irmãos e irmãs, nesta terça-feira nós retomamos o chamado tempo ordinário, na sua 7ª semana. O tempo ordinário é uma ocasião muito especial para que nós possamos encontrar o Senhor no nosso dia a dia, nas atividades mais banais, que pareceriam não ter nenhum significado especial, mas o Senhor ali vai se revelando a cada um de nós. O evangelho proposto para essa terça-feira é Marcos capítulo 9, de 30 a 37. Trata-se de um texto muito importante, porque Senhor Jesus, subindo para Jerusalém, por 3 vezes ele anuncia a sua paixão e a sua morte e ressurreição. E o texto que hoje nos é proposto é a 2ª vez que o Senhor anuncia. Portanto, é sempre bom ter presente que as palavras de Jesus aqui já foram antecedidas por um primeiro anúncio e do qual a reação que os discípulos tiveram foi muito ruim. Inclusive, Pedro chamou Jesus de lado e falou assim: que é isso, Senhor? Para com isso, não vai acontecer, não, nada disso de ruim vai acontecer a você. E naquela ocasião, Jesus então chamou Pedro e chamou Pedro de Satanás. Você não pensa como Deus pensa. E agora então, o texto que nós temos hoje é a 2ª vez. Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia e ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Não era uma palavra nova, eles já haviam escutado isso. E quantas vezes Jesus, nessa subida, haverá falado sobre isso. Então, nos chama muito a atenção a reação dos discípulos. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Não só não compreendiam, como tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou a eles: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Enquanto Jesus anunciava o seu sofrimento. Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era entre eles o maior. Vejam a distância entre o que Jesus está falando, partilhando, algo tão importante e decisivo da sua vida, e eles estão na deles, discutindo qual deles era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança e colocou-a no meio deles, e abraçando-a disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Portanto, interessante, significativo, uma delicadeza de Deus que nós retomamos o nosso tempo ordinário com esse Evangelho, que nos alerta para que não queiramos ser os maiores, mas os menores, aqueles que servem, não aqueles que se consideram grandes e que pensam que todos devem servi-los. Jesus não viveu dessa forma, e aqui se trata
de segui-lo no momento decisivo da sua vida, subindo para a sua paixão. Vamos pedir ao Senhor que nesse dia nós possamos também viver na humildade, na simplicidade e no serviço. Também é significativa a cena do Senhor colocando uma criança no meio deles, porque, contrariamente ao nosso modo de pensar hoje, naquele tempo as crianças não eram levadas em consideração para nada. Jesus sim valoriza e diz que para entrar no reino do céu temos que ser como crianças. Portanto, vamos assumir também na nossa vida, no nosso caminho, essas atitudes do Senhor. Que Ele nos ajude a não desanimarmos e também não termos medo diante do futuro, mesmo que o futuro se apresente como dificultoso, problemático e que a gente não enxergue muito bem por onde vai. Que o Senhor esteja presente e nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.